Livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, como preferir. Gálatas 3. Quantos encontraram? Pode dizer um amém bem forte aí? Diga amém, eu achei. Bom, se tem alguém do seu lado aí que não encontrou, ajuda ele. Gálatas 3, versículo 25 em diante, diz: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque nisso não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Coisa linda. Falamos hoje à noite aqui, eu vi muito sobre personalidades negras que mudaram o mundo, que influenciaram. Foram citadas aqui personalidades negras que influenciaram. No dia 28 de agosto de 1963, um jovem pastor americano negro, Martin Luther King, discursou para nada mais, nada menos do que 250 mil pessoas. O jovem Martin Luther King, jovem pastor, conseguiu influenciar uma grande multidão. E essa influência se deu não apenas no campo das ideias. Ele era um pastor, mas a sua influência não se deu apenas espiritualizando a realidade. A influência de Martin Luther King se deu de fato, se deu na prática. Esse pastor, nesse discurso de 1963, só o título do discurso já é uma música aos meus ouvidos. O título do sermão de Martin Luther King em 63 foi I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Quantos têm sonhos aqui? Levanta a mão. A dimensão do seu sonho não é só para você. Você sabe que o seu sonho não tem a ver só com você? Ah, mas eu sonho em entrar na universidade. Amém? Não tem a ver só com você. Ah, mas eu sonho em ser um palestrante. Amém? Não tem a ver só com você. Eu quero ser uma enfermeira. Amém? Não tem a ver só com você. A dimensão do seu sonho tem a ver com milhares de vidas que Deus vai colocar na sua frente para você influenciar. O sonho de Martin Luther King era um sonho poético. Propositalmente ele colocou no finalzinho do seu discurso esse trecho onde ele diz: eu tenho um sonho de que um dia os meus 4 pequenos filhos não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pela grandeza do seu caráter. Esse era o sonho de Martin Luther King. Mas o sonho dele não se resumia a isso. O sonho dele, no discurso célebre, dizia também: eu tenho um sonho de que um dia os filhos dos donos de escravos e os filhos dos escravos andarão de mãos dadas e cantarão juntos o hino da vitória. O sonho dele não estava ligado apenas aos 4 lindos filhos dele. O sonho de Martin Luther King tinha a ver com várias mudanças, inúmeras mudanças que ocorreram no sul dos Estados Unidos na década de 60. Os Estados Unidos estavam vivendo as leis de Jim Crow, leis de segregação racial. Os negros não tinham acesso a nada. Os negros não tinham acesso à escola. Aliás, se um negro quisesse entrar na universidade, não lhe era permitido. Martin Luther King assume essa causa e se levanta como uma liderança negra, um pastor que discutia questões raciais nos Estados Unidos, marcados pela Ku Klux Klan, uma agência que prendia, que fazia negros desaparecerem, uma agência do ódio, um movimento de ódio. I have a dream, eu tenho um sonho.
Aquele foi o sonho de Martin Luther King, que mudou muita coisa nos Estados Unidos. E que mudou muita coisa em muitas nações. Não chegamos ainda no céu. Temos muita coisa a fazer por essa causa. E temos muito a dizer um pouco disso aqui, nesses minutos que me restam. Mas aquele sonho de Martin Luther King, que não dizia respeito apenas a ele, mas dizia respeito à alteridade, ao outro, tem muito a nos dizer. Quantos dos nossos sonhos têm a ver com o outro? Conscientemente, intencionalmente. Deixa-me dizer uma verdade, a maioria de nós, sejamos jovens, sejamos adultos, sonhamos coisas possíveis para a gente. Mas quantos dos nossos sonhos estão relacionados à alteridade? Você já parou para pensar? Senhor, muda o meu jeito de pensar. Muda, Senhor Deus, o meu jeito de sonhar. Para que eu tenha sonhos que influenciem essa geração. Hoje, eu propus no meu coração falar sobre um tema que está na agenda do dia. Querendo ou não, não tem como não falar sobre racismo. Não tem como não falar sobre racismo. O racismo está na pauta do dia. E nós vemos os desdobramentos disso o tempo todo. Racismo é um dos conceitos mais complicados de se definir. Mas vejamos, o racismo é um conjunto de crenças. Repete aí comigo, crenças. Que destrói. Que destrói. É um conjunto de crenças que desqualifica. É um conjunto de crenças que estabelece categorias e juízo de valor distintos para raças distintas. Mas, professor, você vai falar de raça aqui? Mas raça, todo mundo é da raça humana, é. Sim, não tenho dúvida disso. Para a biologia, todo mundo é da raça humana. Mas sociologicamente a gente pode usar esse termo para tratar de questões sociais, políticas, de desigualdade, de discriminação, questões que oprimem, questões que matam. Matam a alma, matam a autoestima, destrói a autoimagem, arruína vidas. Essa ideia de racismo é interessante, porque o racismo ele é uma ideia. Repete comigo aí, racismo é uma ideia. É a ideia de que há raças superiores em relação a outra. É uma ideia. Mas se o racismo fosse apenas uma ideia, já seria uma tragédia, já seria um desastre. O problema é que ele não é apenas uma ideia, ele é um combo. Porque o racismo ele é um combo de outras ideias. O racismo ele nunca acabou. O racismo existe desde os tempos mais remotos. Vai para o século XVI, tinha racismo. Vai para o século XVII, tinha racismo. Vai para lá para a Grécia Antiga, tinha racismo. Vai para 4.000 anos antes de Cristo, tinha racismo. Vai para 6.000 antes de Cristo, tinha racismo. O racismo nunca saiu da humanidade. Ele apenas foi se reestruturando. Já dizia aí o sociólogo Kabengele Munanga. Depois pesquisa esse nome aí que você vai aprender muito sobre racismo. Ele diz que o racismo no Brasil, ele vai se atualizando. Não é isso? Atualizar é uma palavra moderna, né? O racismo vai se atualizando. Ele vai se atualizando, mudando. E aí ele é um combo, ele é essa ideia, mas ele também é uma ação. Ele se apresenta, é difícil conceituar, mas grave aí, o racismo é a ideia de que há uma raça superior à outra. E por ser superior, essa raça é mais bonita, tem um cabelo mais bonito, tem a pele mais bonita, é mais forte, e tem que dominar as outras todas. Essa ideia de raça surgiu lá no finalzinho do século XIX e início do século XX, com uma ideia que foi extraída das ideias de Charles Darwin, teoria da evolução das espécies. Darwin vai dizer o quê? Que há uma evolução e que tem raças, animais, que se adaptam melhor ao meio e não são extintas. É isso? Se tiver algum biólogo aqui, ou algum estudante de biologia aí, me corrija. Mas a ideia geral do Darwin, dos estudos de Darwin, é essa aí.
Mas tem um primo dele que ele queria uma outra ideia. Ele achou que isso estava pouco. Aí ele, Francis Galton, se não me engano, ele diz o seguinte: olha, essa ideia aí dá para aplicar na sociologia. Ou seja, dá para aplicar no ser humano. Tem raças realmente que são superiores em relação a outra. E qual é superior? Nas ideias de Galton seria o caucasiano, o europeu. O branco europeu é mais forte, é mais inteligente, é mais bonito, tem que dominar o mundo todo. É o branco. E o que é o restante? O restante é o não branco. E o que é o não branco? É o índio, é o preto, enfim, o judeu. Tudo isso aí é não branco. Já reparou aqui como funciona no IBGE quando você vai fazer entrevista? Já viram isso? Tem lá os campos lá para você preencher no Enem lá, ou em qualquer avaliação que você vai fazer. Critérios lá de raça. Tem lá as cores lá: branco, amarelo, pardo, preto, indígena. São 5. Isso não é difícil escolher? Sinceramente, quem acha fácil escolher esse negócio? Sabe por que não é fácil? Porque isso nos confronta, isso nos agride. Isso é uma necessidade que a política, eu ia falar em necropolítica, mas é outro tema, eu vou esquecer, deixa eu falar. Isso é uma necessidade mais política para supostamente administrar melhor e para todos. Critérios de raça ajuda você a entrar na universidade. Opa, as cotas, não é? Só quero dizer aqui que esses critérios, olha só, 5. Repete aí comigo: branco, indígena, amarelo, preto, qual outro? Pardo. E quem é negro aí nessa história? Cadê o negro? Quem é o negro? Quem é o negro? Peraí, mas preto está lá. Por que não tem negro lá na pesquisa de raça? Por que não tem? Quem é negro? É? Negro, gente, olha só, é a junção entre tudo que não é branco. Pardos e pretos são negros. Só que entre pardo e preto tem uma constelação de tons. É negro. Viu como esse negócio é complicado? E aí isso aqui no Brasil é terrível, porque isso hierarquiza. Quanto mais próximo do branco você é, mais privilégios você tem. Quanto mais perto, próximo do branco você é, isso é ridículo. Mas isso é o que está na agenda do dia. Então o racismo ele se manifesta a partir do preconceito, que é uma ideia também bem esquisita, porque o preconceito é a ideia precipitada. Sabe aquela ideia de a primeira impressão é que vai? Você já teve essa experiência? A primeira impressão é que vai. Você viu aquela menininha ali, ó, apareceu na sua frente, a primeira coisa que as meninas dizem é o quê? A adolescente vai dizer: ah, ela é muito metida. Não é? É assim ou não? Claro que não, aqui na igreja não tem isso não. Lá em São Paulo, em algum outro lugar assim: ó, ela é muito metida. Depois que você começa a andar com ela, você percebe: ah, não é bem assim não. Sabe, eu achava que você era assim, mas eu mudei de ideia. Preconceito é isso, é uma ideia antecipada. O problema é que o preconceito para o preto é sempre destrutivo, porque o preto é o ladrão, o preto é o bandido, o preto não é confiável, o preto entra numa loja, ninguém atende ele. Preconceito. O preto onde está? E esse sistema, ele é todo construído. Eu gostaria de ter mais tempo, mas eu preciso concluir. Mas esse tema, ele é muito profundo. Veja, queridos, o racismo é um combo de outras ideias, como por exemplo preconceito, como por exemplo discriminação. O que é discriminação? Ora, você tem uma empresa, tem uma vaga ali para operar a câmera, e você pega 2 currículos iguais, perfeitos, falam inglês, o jovem fala inglês, o jovem ele tem habilidades e competências que atendem a essa realidade.
Mas eu tenho que escolher, e na hora de escolher eu escolho o jovem branco e vou preterir o negro. Discriminação. No conjunto do racismo tem o preconceito, tem a discriminação e tem a injúria, que é crime. É você agredir uma pessoa pela cor da sua pele. É você desmoralizar uma pessoa pela cor da sua pele, pela sua raça, pela sua etnia. E a gente vive isso desde pequenininho com uma coisa chamada racismo recreativo. Depois pesquise isso. O racismo recreativo, ele é interessantíssimo. Porque o racismo recreativo é o racismo travestido de brincadeira. Ah, é só uma piadinha. Não tem nada não. E a gente reúne lá na roda e conta a piada do negro, desqualificando o negro, e todo mundo dá risada, e a gente acha que é só uma brincadeira. Ah, é uma brincadeira. Não é uma brincadeira não. A sua brincadeira destrói. A sua brincadeira machuca. A sua brincadeira ao longo do tempo faz uma pessoa acreditar numa mentira, como se fosse verdade. Faz uma pessoa acreditar que ela é feia, que ela é incapaz. Brincadeira para quem? Racismo recreativo. Estamos num ambiente evangélico. Nós somos cristãos. Precisamos ter um olhar para a palavra. Essa ideia, gente, ela invisibilizou gerações e gerações de pretos e pretas. Gerações criativas, produtivas, que não tiveram a oportunidade de mostrar o seu talento por causa dessas ideias. Essas ideias nos invisibilizam. Onde está o negro? Onde está o negro na mídia? Onde está o negro no livro didático? Se você é da minha idade, tem pouco mais de 30 anos, e se lembra do seu livro didático, como que o negro aparecia nele? Se aparecia. Onde estão os negros no cinema? Quando algum negro aparece fazendo algo, um protagonismo, tendo um papel de protagonista, todo mundo olha para aquilo, porque é a exceção. Essas ideias, elas nos matam, elas nos invisibilizam. Onde estão os negros nas corporações? É importante pensarmos nisso. Estamos em contato direto com essas questões que saltam aos nossos olhos e a gente nem percebe, por uma razão também muito difícil de resolver, que é também uma ideologia, a ideologia do darwinismo social, de que no Brasil há uma democracia, que é um outro conceito também, que democracia racial. No Brasil todo mundo é igual, porque no Brasil não foi como nos Estados Unidos, que teve leis segregacionistas. Não teve no Brasil um Martin Luther King falando para 250 mil pessoas. Não teve no Brasil um Nelson Mandela, como lá na África do Sul, porque lá teve um regime de apartheid, muito parecido com o que houve nos Estados Unidos na década de 60. No Brasil não teve uma lei desse tipo. Então, deduz-se que o Brasil não é um país com esse tipo de problema. Logo, a gente não tem por que reclamar. O racismo no Brasil, ele é estrutural. Ele é estrutural. Mesmo que você não tenha sofrido injúria, ninguém nunca tenha chamado você de macaco, ninguém nunca tenha jogado uma banana para você, mesmo que você nunca tenha sofrido uma piadinha racista, se você não tem acesso à saúde de qualidade, se você não tem acesso à moradia digna, se você não tem acesso a saneamento básico, se você não tem acesso ao emprego, se você não tem acesso à universidade de qualidade, se você está excluído disso tudo, mesmo que ninguém tenha te chamado de macaco, você sofre de racismo, você é vítima do racismo estrutural. Então isso tem a ver comigo. E se eu acho que isso não tem a ver comigo, é bom que eu pense que isso tem a ver com meu vizinho, tem a ver com meu irmão, tem a ver com a minha irmã, tem a ver com meu irmão da igreja, tem a ver com meu colega de trabalho. Isso tem a ver com a minha cidade, com o meu país, tem a ver com o mundo. Vamos resolver isso. Romanos 12:2.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso nos fala de metanoia, mudança de cabeça. Isso nos fala de que eu preciso influenciar essa geração para que haja essa metanoia, para que haja essa transformação. Como mudar uma sociedade enraizada numa ideologia que mata, que destrói e que nem percebe? Só vamos mudar isso levantando uma geração que pense diferente, uma geração capaz de se mobilizar, capaz de plantar o amor, capaz de apresentar um evangelho novo, capaz de apresentar aquilo que sempre foi. Uma geração que não se envergonha de falar de Cristo na faculdade, no trabalho, na rua. Uma geração que não fica olhando apenas para o que está aqui no altar, mas uma geração que funciona também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Uma geração que exerce influência. Você não vai mudar uma sociedade enraizada no preconceito se a sua cabeça não mudar e se o que está na sua cabeça não for compartilhado. A gente fala muito no sucesso da igreja primitiva, a fé dos primeiros cristãos, a coragem, o amor, a devoção dos mártires. Há um ditado antigo lá, escrito por Eusébio de Cesareia, que diz assim que o sangue dos mártires é o adubo da igreja. A gente fica pensando que o sucesso da igreja primitiva foi o martírio, mas não foi não. A igreja não sofreu perseguições durante toda a Idade Média, não. Aliás, o início foi marcado por ondas de perseguições e ondas de aceitação. Então o sucesso da igreja não foi só pelos mártires. Foi importante, foi. Mas o sucesso da igreja foi então pela evangelização. As cartas de Paulo, tudo isso foi bom, foi importante. Mas o sucesso da igreja também não pode ser atribuído apenas às cartas de Paulo. Sabe qual foi o sucesso da igreja primitiva? Uma rede de solidariedade e a cidadania que acontecia ali. A igreja primitiva era envolvida com a cidadania. Vejamos Atos, eles eram um e tinham tudo em comum. A igreja primitiva acolhia os necessitados, acolhia os órfãos, acolhia as viúvas, acolhia a mulher. E esse evangelho é o mesmo. A igreja primitiva imitava o que Jesus fez. Jesus encontrou com o cego, curou o cego. Encontrou com o leproso, curou o leproso. Só para você saber, leproso era excluído, viu? Ney falou aqui em minoria, chama-se minorias majoritárias. É uma minoria sem voz. Como mudar uma geração mergulhada nisso? Sabe que na igreja primitiva não se buscou ir de fato para a batalha ou para a revolução. Não se buscou isso não. A igreja primitiva praticava a hospitalidade. Convém que o presbítero seja hospitaleiro. Os estrangeiros encontravam acolhimento nas comunidades evangélicas. O que eu tenho feito para acolher pessoas? O que eu tenho feito para acolher o diferente? Eu sou aceito no grupo, amém. Já parou para pensar naquele ou naquela que não foi aceito pelo grupo? Eu me fecho no meu grupo de 4 ou 5, amém. Sou feliz, alcancei o nirvana, está amarrado. Já parou para pensar naquele que está sozinho? Naquela que está sozinha? Já chegou nele e diz, rapaz, vamos andar comigo? Tem uma galera boa para te apresentar? Não! Quanto do seu sonho tem a ver com outras pessoas? Por que desperdiçar o seu raio de influência? Deus te chamou para influenciar. Por que negligenciar essa missão? Por que não chamar para perto?
o desvalido, a menininha feia da faculdade, o menininho feio da escola, aquele que ninguém quer andar, aquele que cheira mal, aquela que cheira mal. Por que ficar numa bolha? Por que ficar numa bolha? Se o Senhor te chamou para romper, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vós sois a geração eleita. Coloque-se de pé orando. Não olhe para cá, não olhe para cá. Olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração. Levante-se orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. O Senhor colocou no teu coração algo muito especial, que não pode ficar retido a você só. O Senhor te chamou para se envolver, sim. Se envolver com questões raciais, questões sociais. Eu não estou falando que você tem que virar um guerrilheiro, que você vai participar de movimentos, que você vai entrar em partido político. Não é isso. A revolução é no seu coração. A revolução é a sua influência. A revolução é você abrir a sua boca e dizer: há um Deus no céu que te ama, que te acolhe, que te busca. Talvez esta noite aqui haja pessoas que tenham enfrentado preconceito e que as palavras machucaram. Eu quero apresentar a você um Deus que não vai fazer com que você vire um revoltado da hora do dia, mas um Deus que apresenta a você o amor. Um Deus que te escolheu, que te chamou, que te redimiu, que te chama de filho, que conserta o que está errado. Talvez essas palavras: você é feio, seu cabelo é duro, seu cabelo é ruim. Talvez essas palavras tenham tocado em você, tenham te agredido, te machucado, detonado a tua autoestima. Mas em nome de Jesus, eu te ordeno: levante, ande, caminhe. Você é lindo. E você é lindo porque você é a imagem e semelhança de Deus. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor toque, Senhor, com o teu milagroso toque, Senhor, aqueles que foram feridos, que foram machucados, que foram vítimas de preconceito, que foram vítimas de racismo, que tiveram, Senhor Deus, a sua alma ferida, a sua autoestima machucada. Senhor, em nome de Jesus, vai restaurando, Senhor, vai renovando, Senhor Deus, vai mudando a sorte, Pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ressignifica, Senhor Deus, essas palavras malditas que já foram faladas. E se há alguém aqui, Senhor, com dificuldade de se libertar do preconceito, que o Senhor, em nome de Jesus, limpe o seu coração nesta hora. Como voz profética, que você se levante, que você saia desse culto completamente transformado, com a sua vida transformada. Se você é um racista, é um preconceituoso, se você não faz nada para mudar a sorte de outras pessoas, se você vive numa bolha, peça ao Senhor que te perdoe, se arrependa, levante, segue em frente, faz as boas obras. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.